Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, que mostra há 4 anos a diversidade regional e cultural do planeta. Ao longo desses anos todos, nós mostramos a Ásia, África, Oceania, o Ártico, o Antártico, e hoje vou levar vocês a um destino que nós recém voltamos, que é a Ilha da Madeira. Que é algo que me deixa muito feliz, porque adoro apresentar destinos recém-desvendados, que a gente volta com toda essa energia, esse olhar ainda saudoso de algo que a gente acabou de degustar. Todos me conhecem, né? Eu já percorri 150 países nos 6 continentes, estudei nos Estados Unidos, vivi na Europa. Como você sabe, o meu período mais marcante foi o ano que eu vivi na Ásia, desde a Indonésia até o Tibete. Percorri a África, Norte, Sul, Leste, Oeste. Falta ainda conhecer o seu miolo e os 2 extremos do planeta, tanto o Ártico quanto o Antártico, ambos pela Silver Sea Expeditions, que é a embarcação, a companhia de navegação com qual me levou até a Madeira, que vamos estar apresentando hoje. Entre outras andanças que marcaram muito minha vida, está o Irã, né, a antiga Pérsia, Ásia Central, a rota das grandes rotas da seda, e o Cáucaso, que é uma grande lição de geopolítica. A Trip and Travel existe desde 1988, proporcionando viagens transformadoras, tanto na área de intercâmbio, quanto na área de viagens. Desde 2016, com a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências do planeta. E eu tenho sempre um grande agradecimento ao Monsieur Roche, o historiador francês, que me ensinou a como olhar esse planeta, onde tudo está interligado, né, e sempre tendo um olhar para a história, a geopolítica e as artes que compõem esse grande mosaico que é o planeta Terra, que ao longo dessas 50 edições de Grand Tours, nós fomos preenchendo 4/5 deste nosso mapa mundi íntimo. E, dentro da linha dos Grand Tours, nós recém voltamos do Grand Tour Ilhas Ibéricas, onde percorremos durante 2 semanas navegando os arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias, que junto com as ilhas de Cabo Verde constituem a Macarronésia, então, que é essa região de ilhas vulcânicas no Atlântico, que tem várias características em comum. Nós vamos começar, né, então, colocar nosso chinelo, Ilhas Ibéricas Trip and Travel, para percorrer a Ilha da Madeira. Fizemos sempre bem acompanhados com a minha equipe, eu, a Marta, minha sócia, que está aqui conosco, a Patrícia, que se não está, vai estar entrando daqui a pouco, e ao longo do percurso, sempre com guias locais que nos mostravam, né, a essência, a história, as correlações entre os diferentes locais, e a gente começou em Portugal com a Alessandra e a Catarina, que nos apresentaram uns pontos principais que vão nos ligar com o resto da viagem. Então, na Torre de Belém, construída na época do rei Dom Manuel I, o Venturoso, que é o apogeu, né, das grandes navegações, né, ele vai proteger, né, então começou no século XV, no século XIV, no século XV, vai ficar concluído no século XVI, e aqui ela protegia a entrada do Tejo. E aqui está o nosso grande elenco, que nos prestigiou, e juntos aprendemos tanto ao longo dessa viagem, os participantes do Grand Tour Ilhas Ibéricas 2023. E, ao lado da Torre de Belém, nós visitamos o Padrão dos Descobrimentos. Então, esse monumento erguido na época do Salazar, mas que
originalmente foi da Expo de 1940, que era para homenagear as figuras históricas envolvidas nos descobrimentos portugueses. Então, ele tinha sido inicialmente construído em material perecível, e daí ele vai ser reconstruído e reinaugurado em 1960, na ocasião de comemorar os 500 anos do Infante Dom Henrique, que é o que aparece lá na frente. E então, é um monumento não só ao Infante Dom Henrique, mas todos esses que se lançaram ao mar e transformaram Portugal na primeira grande potência marítima e, consequentemente, colonial, né? Então, nós temos o rei Afonso V, o Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, Martim Afonso de Souza, e Bartolomeu Dias, Diogo Cão, e assim vai os grandes exploradores que se lançaram de Portugal, essa pequena nação no canto da Europa, com vizinho, a Espanha, que circunda dois dos seus lados, e tendo só o mar para se expandir. E eles vão utilizar esse caminho para fazer uma grande expansão e vão ser essa nação que começa costeando o norte da África, contorna o Cabo da Boa Esperança e chega às especiarias. E Pedro Álvares Cabral, que acaba descobrindo o nosso Brasil. Então, o padrão dos descobrimentos, uma concepção arquitetônica de Cotinelli e Telmo, e as maravilhosas esculturas de Leopoldo de Almeida. Eu amo o padrão dos descobrimentos, então toda vez que eu vou para Lisboa, eu dou essa passadinha em Belém para admirar esses grandes personagens que se lançaram no desconhecido e vão contribuir para, no século XVI, mudar o eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico e fazer essa conexão diretamente com os mercados da Ásia. O padrão de descobrimentos ele vai ser reinaugurado em 1960, quando se comemorou o 5º centenário do nascimento do Infante Dom Henrique, que a gente vê à direita, filho de rei, e ele que vai lançar na Escola de Sagres todos os princípios e o desenvolvimento das caravelas, da cartografia, dos ventos, né, que vão proporcionar que Portugal saia na frente, né, e vai ser essa primeira potência marítima que vai descer ao longo da costa africana, vai chegar na Costa do Ouro, atual Gana, né, para buscar esses mercados do ouro que até então estavam sob controle dos mercadores árabes, dos tuaregs que levavam dessa costa sul, atravessavam o Saara para chegar nos mercados europeus. Então, essa foi uma primeira etapa, ainda no século XV, e depois eles vão com a tomada de Constantinopla, em 1453, o infante Dom Henrique, né, e o seu legado com o rei Dom João II, que no final do século XV vai lançar as grandes caravelas, né? Nós vamos ter o Vasco da Gama, que vai chegar até os mercados das especiarias. Então, e por que a gente está começando nossa exposição pela Madeira? Porque a Madeira é o marco inicial. Em 1419 é descoberta, né, a ilha de Porto Santo, e no ano seguinte, a Ilha da Madeira. Depois, em 1427, temos os Açores, daí em 1434 as Canárias, assim vai, e Portugal vai conquistar o mundo. Então, o rei Dom Manuel o Venturoso, ele vai assumir o trono português em 1495. 3 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chega na Ásia, nas Ilhas das Especiarias, em 1500 é descoberto o Brasil. Então, nós vamos ter um período extremamente próspero para Portugal e que vai gerar vai refletir na arquitetura um movimento arquitetônico chamado manuelino, que nós conhecemos
no Mosteiro de Jerônimos, na Torre de Belém, né, que vai ter toda uma arquitetura e uma decoração bastante rebuscada. Boa noite. Então, nós estamos aqui com as conquistas de Portugal, que vai chegar na América do Sul, vai chegar nos mercados da Ásia e vai chegar até o Japão. Então, era o português como império, o Portugal como império colonial vai ter o português falado nas Américas, na África, na Ásia e na Europa. E o grande destino era a região das especiarias, então a pimenta na costa do Malabar, o gengibre, a canela, a pimenta, noz moscadas, o cravo, né? Então todas tanto na atual Indonésia, né, quanto nas costas da Índia, nós tínhamos o que dava o tempero à vida, né? Então as especiarias que durante séculos eram comercializadas pelo controle dos árabes, que faziam pelas navegações e chegavam depois pelos caminhos terrestres até os portos de Constantinopla e do Cairo, e de lá genoveses e venezianos levavam para a Europa. E Portugal vai mudar todas essas conexões, né? Sendo não, antes ele era o último a ser abastecido, né, quando depois os produtos percorrerem toda a Europa, e ele passa a ser o primeiro, e com isso nós vamos ter esse apogeu português. Então, aqui o mapa do que até o século anterior era desconhecido, e grandes navegações impulsionadas pelos portugueses e espanhóis, né, vão redesenhar todas essas áreas desconhecidas. E de Lisboa, nós vamos embarcar e vamos partir aqui, passando na frente do Rossio, né, e na frente da Praça da República, Lisboa. Fomos, nesses 14 dias, saímos de Lisboa, fomos para as Ilhas dos Açores, onde visitamos a Ilha Terceira, São Miguel, e daí finalmente chegamos em Funchal. De lá visitamos outras 3 ilhas nas Canárias e seguimos para a costa do Marrocos. Let us take you to 900 special places, or maybe even more. There's nothing like them in the world, and trust us, we've seen the world, almost every corner of it, for you. Let us take you there in style. Wherever you go, you'll find us in your home on board. We'll be there for your needs, even before they arise. A unique home, small enough to remain personal, and to get closer to the authentic beauty of the world. And we'll make you taste the excellence, the great diversity and freshness of our selections, through the savvy of our chefs. And while you explore all the privileges we have included, you'll find that the real luxury is in the moments, the places, the memories you'll keep. And that is what we're all about. Então, essa foi a nossa experiência a bordo, né, do Silversea Moon, que é essa rede de cruzeiros que cobre grande parte do planeta. E essa foi a nossa casinha.
essa foi um dos nossos jantares de abertura a bordo do Grand Tour Trip Travel no Silver Sea Moon, onde nos preparávamos para chegar na Ilha da Madeira. E eu ali comandando, nosso capitão romeno, né, as gurias, a Miriam Martelletti, a Calacum, e observando até que vimos terra à vista. E na véspera de chegar da Ilha da Madeira, nós tivemos um belíssimo pôr do sol. Terminando mais um dia ensolarado aqui na Atlântica. Nós estamos numa navegação de 14 dias de Lisboa para Açores e agora em direção à Madeira, a bordo do Silver Seas. Então, bem-vindos ao 88º episódio do Beto no Mundo, já na sua 4ª temporada, onde a gente apresenta para vocês a Ilha da Madeira, uma ilha cujo clima é temperado marítimo, ideal para agricultura, sua capital é Funchal, as principais cidades Caniço, Câmara de Lobos, Funchal, Machico e Santana. A língua é o português, a moeda é o euro, a área apenas 741 quilômetros quadrados, com 262 mil habitantes. Aqui é a posição de Funchal em relação aos continentes, então fica na costa, né, se a gente puxar uma linha reta, na costa do Marrocos, né, e fica 900 quilômetros a sudoeste de Lisboa. Nós falamos de Ilha da Madeira, mas em realidade são Ilhas Madeira, né? Então é um arquipélago formado de 2 ilhas principais, a Ilha da Madeira, que nós vamos estar apresentando vocês, cuja capital é Funchal, e a ilha de Porto Santo, que é uma ilha interessante, é linda em função de praias, e onde Cristóvão Colombo viveu. E nós temos também as ilhas desertas e as ilhas selvagens, que são 2 arquipélagos de ilhas não habitadas. Então, Madeira fica 71 quilômetros a sudoeste de Porto Santo, 44 quilômetros das ilhas desertas e 165 das ilhas selvagens. Para a gente ter uma ideia de dimensões, né, a Madeira, com 741 quilômetros quadrados, ela tem 57 quilômetros de comprimento, 22 quilômetros de altura, enquanto que Porto Santo tem apenas 42 quilômetros quadrados, 11 por 6. Né? Mas o que vale mesmo é o clima. Então, é uma ilha que tem um clima temperado de 20 a 30 graus o ano inteiro, né? Com de 7, mínimo de 6 e máximo de 10 horas de sol por dia. Né? Então, ela tem uma temperatura agradável, muita insolação, né? E com isso tem suas reservas de água natural, e com isso ela é excelente para a agricultura, tanto das bananas, que a gente vai ver por toda a ilha, quanto para a vinicultura. Ilha da Madeira, né? Então nós chegamos de barco, chegamos em Funchal, que é a capital e a principal ilha. Depois nós visitamos Câmara dos Lobos, eu vou atravessar aqui a ilha até São Vicente, depois nós vamos contornar pelo lado leste até Machico, vamos seguir para o Faial e vamos descer por dentro. Então, fique aqui conosco que a gente vai estar desvendando a Ilha da Madeira para você. Então, uma ilha muito exuberante, né, em termos de natureza, né, e é um grande destino dos amantes de natureza. Então, nós estamos aqui, uma ideia do nosso percurso, nós saímos de Lisboa, chegamos nos Açores e estamos chegando no Funchal. Então, naquele dia, a gente chegou no dia 28 de setembro no Funchal. E essa é a vista que nos recebia em Funchal, os vários fortes que fazem parte, que protegiam a entrada do porto, e a cidade que se deslocava montanha acima, e a nossa casinha que ficou ancorada
por 2 dias aqui junto ao cais. Nós descemos e o primeiro que nos recebeu foi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é natural da Ilha da Madeira e ele tem o Museu Cristiano do Ronaldo, né, o CR7, aqui bem no Porto. Então, para os fãs do futebol e do craque, né, interessante visitar. E, principalmente, o Cristiano é o grande promotor turístico da ilha, né? Então, cada vez que ele menciona a ilha, são milhões de pessoas que se dão conta que Madeira existe, né? E apontando as suas belezas, né? Criam a expectativa de ser visitada. Tanto que o aeroporto leva seu nome, Cristiano Ronaldo. E é muito raro ser dado a figuras vivas, ainda mais tão jovens, uma tão honraria, né? Porque se ele fizer bobagens ao longo da vida, né, vai ficar marcado, né? Mas eles apostaram no Cristiano Ronaldo e é um bom guri, como a gente sabe, né? Espero que não nos desaponte, né? E caminhando pelo pier, a gente vê tem uns tapumes e na próxima vez que nós visitarmos Ilha da Madeira, nós vamos ver toda essa área da marina extremamente revitalizada, né, com áreas de lazer, restaurantes, né, vai ficar ainda mais bonita. Daí, percorrendo o pier de Funchal, a gente vai caminhando em direção à Cidade Velha, né? Então, muito arborizada, um casario muito bacana aqui, o antigo Forte São Lourenço, que virou um hotel, né? Então, a gente saiu, passamos pelo Museu do Cristiano Ronaldo e vamos até a Catedral da Sé, e depois, continuando, se chega onde tu pega o teleférico para ir para a Freguesia do Monte. Então, no centro histórico, além da Catedral da Sé, que foi encomendada pelo rei Dom Manuel I, o rei que vai desfrutar da grande expansão marítima, né? E ela foi concluída em 1514. Mas também nós temos a Capela do Corpo Santo, que é um dos poucos edifícios remanescentes do século XV. Né? A gente percorreu 3 arquipélagos e, para mim, a Ilha da Madeira, né? Aqui o vídeo mostrou um pouco dela, eu considero assim a mais bonita, a mais variada, com tanta diversidade, com tantas atrações, né? Então, pelas ruas estreitas, né, de paralelepípedo, né, a gente vai passando por uma série de ruelas, os balcões com ferro forjado, paredes de azulejo, né, que fazem com que Funchal seja tão charmosa. Aqui a Catedral da Sé e o Mercado dos Lavradores, com suas flores. É uma ilha extremamente colorida, né? Então, cada época do ano que se for, mas principalmente na primavera, vai se ver uma ilha extremamente colorida, com uma gastronomia tão particular, né? Nós temos, entre as várias iguarias, o bolo do caco, que é típico da Ilha da Madeira. Então, é farinha de trigo, batata doce, água de cozer as batatas, fermento de padeiro e uma colher de sal. Uma delícia. E, para acompanhar, a caipirinha deles, que é o poncha tradicional da Madeira, que é sumo de laranja e limão, raspa de laranja e raspa de limão, com açúcar e mel. Uma delícia. E também é famoso na Ilha da Madeira os seus bordados. E para quem não conhece a história, lá no século XIX, a Miss Helps, ela começou a reunir um grupo de mulheres para fazer seus bordados, para vender nas feiras, em ações de caridade. Alguma inglesa compra, leva para a Inglaterra, vira fruto de desejo e começa a exportar, né, e vira um grande produto de exportação e que, renomado como o vinho da Madeira, né, os bordados da Madeira são renomados
mundialmente. E hoje tem 30 mil bordadeiras na ilha. E percorrendo a Funchal, a gente passa pela Rua Santa Maria, que é a rua mais antiga da cidade, e onde, dentro de uma ação artística e turística de implementação, foram incentivadas a fazerem as portas pintadas, né, com cores vivas por artistas locais. Então, nós temos uma galeria de arte ao ar livre. E percorrendo, então, esse casario que para nós parece tão familiar, seja por Lisboa, seja pelas nossas cidades coloniais aqui no Brasil, né? A gente vai passando pelas suas ruelas, suas igrejas, né? Os seus canais, até chegar, né, ao Mercado dos Lavradores, né, que tem, além das flores, né, tem toda a parte das frutas. Então, o colorido de diferentes formas, cores, né, que faz com que ele seja tão atrativo. E, seguindo, a gente vai subir pelo teleférico até a Freguesia do Monte, onde tem a Igreja do Monte, e de lá se desce os carros de cesto, né, que muitos de nós fizemos, e além também é o ponto para visitar vários dos jardins que tem lá em cima, né? Então, tem o Parque Santa Catarina, o Jardim Botânico, o Jardim Palheiro, é um elegante paisagismo inglês a 500 metros do nível do mar. E aqui a descida do carro de cesto. E um pouquinho da história. Todo mundo sempre me pergunta: Beto, tu gosta tanto da história, me conte a história de Madeira. Então, vou começar do início. Em 1418, né, o infante Dom Henrique disse: eu preciso achar terras neste mar, nesse oceano Atlântico aqui na frente. E foi, e dois exploradores, João Gonçalves Arco e o Tristão Vaz Teixeira, eles descobrem a ilha de Porto Santo. Eles voltam, comunicam o infante Dom Henrique, o infante Dom Henrique, então, manda uma próxima expedição no ano seguinte, e junto com Bartolomeu Perestellos, eles chegam à Ilha da Madeira. E vai ser muito importante esse primeiro passo dentro das grandes navegações, de ter uma base para abastecimento, tanto de água quanto de frutas e verduras, porque eles viram, né, que tinha um clima bastante propício, com grandes potencialidades agrícolas. E vai ser esse entreposto entre Europa, África e Américas, né, muito importante. E para desenvolver essa região, né, o domínio o domínio das ilhas foi doado para Portugal, né, com o nome do infante Dom Henrique. Em 1425 inicia o seu povoamento, que depois, no esquema de capitanias, né, donatárias, que vai ser um modelo que no século seguinte vai ser utilizado aqui para o povoamento do Brasil. Então, os três desbravadores que chegam vão receber essas primeiras capitanias. A capitania de Machico, que é a parte norte da Ilha da Madeira, vai ficar com o Tristão Vaz de Teixeira. A parte sul, que é a capitania de Funchal, com o João Gonçalves Arco, né? E o Porto Santo com Bartolomeu Perestrelo. E Bartolomeu Perestrelo grave esse nome, porque ele vai voltar aqui para a nossa história. Ao longo do século XV, né, que nós vamos ter, graças à visão do infante Dom Henrique, a escola de Sagres, e o Portugal se lançando ao Atlântico, nós vamos ter as descobertas das ilhas do Atlântico Norte, Açores, Ilha da Madeira, o Cabo Verde, em 45, São Tomé e Príncipe. Finalmente, atingimos o Cabo das Boa Esperança em 1488, e em 1498 Vasco da Gama chega até as Índias, né? Então, ali nós temos as rotas do Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral, que em 1500 chega até aqui. E
Ilha da Madeira, que está dentro dessa malha das novas rotas comerciais, foi gradualmente povoado por portugueses, principalmente das regiões do Algarve e do Minho. E foi no arquipélago da Madeira que Cristóvão Colombo, que ainda não era o conquistador das Américas, né, mas era um jovem com muita ânsia de aprender, ele vai aprofundar os conhecimentos da arte de navegar e planejou a sua célebre viagem para a América. Então, aqui temos uma imagem na Ilha da Madeira, de Cristóvão Colombo, um bronze do Henrique Moreira, né, de 1940, né, inaugurado em 1968, né, no Parque de Santa Catarina. E, para quem não leu ainda, aconselho o livro Mare Magnum, de Renato Modernel, que conta a história desse jovem Cristóvão Colombo, que ele aparece em Lisboa em 76, em 1478 ele vai para Madeira, ele casa com a Filipa Muniz, e quem é Filipa Muniz? É a filha do Bartolomeu Perestrello, né, o primeiro capitão donatário do Porto Santo. Então, Cristóvão Colombo casou bem, né, e o filho dele é o Diogo Muniz, né, que vai ser o primeiro governador-geral ali de Santo Domingo, né? Os reis católicos encomendam para Cristóvão Colombo, acreditam na sua... apostam, né, na sua teoria que, viajando a oeste, conseguiriam chegar às Índias, né, enquanto o Portugal apostava em que tinha que descer, contornar a África para chegar às Índias, viajando para o leste. E Cristóvão Colombo foi para o oeste, até hoje ele acha que chegou nas Índias, né? E ele vai voltar para Madeira na sua terceira viagem à América. A Ilha da Madeira vai ter vários ciclos econômicos. O primeiro deles é o ciclo da cana-de-açúcar. Então, na Madeira, que foi utilizada, infelizmente, né, pela primeira vez a mão de obra escrava na produção do açúcar, e bem-sucedida na Ilha da Madeira, eles vão utilizar esse modelo depois nas colônias, onde o Brasil vai ter o seu grande ciclo da cana-de-açúcar, né, utilizando a mão de obra escrava, e que vamos ter todo esse horrível ciclo de triangular, onde os produtos saíam da Europa, chegavam na África, trocavam, levavam os escravos para abastecer os mercados da América. No século XVII, nós temos o ciclo do vinho, que vai atingir seu apogeu no século XVIII e XIX, né? E vai ser no século XVI e XVII, né, quando tem a união das coroas, né, a questão do rei Sebastião, que vai lutar no norte da África, ele morre, não deixa sucessor, e Portugal tem como o sucessor legítimo o rei da Espanha. Então, durante 60 anos, de 1580 a 1640, nós tínhamos a união das coroas de Portugal e Espanha. Mas para a Madeira foi bom, né? Porque a Madeira está ali do lado das Canárias, as Canárias eram ilhas espanholas, né? Então, com isso, vai ter ali na Macaronésia, né, uma propulsão, né, de unidade desses dois arquipélagos, né? E com isso a Ilha da Madeira vai se desenvolver no século XVII. Mas no século XVIII nós vamos ter uma grave crise econômica e alimentar que vai proporcionar ou vai motivar a diáspora madeirense, com milhares de famílias partindo para colônias em função da fome e da miséria. Então, vem para o Brasil, vem para Cabo Verde, vem para São Tomé e Príncipe, né? Então, diferentes colônias portuguesas, e também para os Estados Unidos e para outros lugares. Ilha da Madeira não era uma colônia, era considerada parte de Portugal, né? E após a Revolução dos Cravos, em 76, quando termina o regime de Salazar, né, Portugal concede uma autonomia política à Madeira. Em setembro de 78, foi criada a bandeira da Madeira, e ali nós temos o azul, que bordeia, que representa o mar,
né? Então, nós temos o mar por todos os lados, o amarelo que representa a abundância da ilha, né? E a cruz, que é a Ordem de Cristo, né, idênticas nas caravelas do infante Dom Henrique, que descobriram a ilha, que era a força motriz na época, além de buscar as novas rotas comerciais, tinha a chancela, né, do Vaticano, né, para conversão e dos povos descobertos, né, para a cristianização. Mas o que mais me encanta, então, além da história, é a geografia desta ilha, uma geografia dramática, né? Com falésias dramáticas entre as mais altas do mundo, montanhas férteis e praias ensolaradas, né? Essa ilha exuberante. Então, um primeiro passeio que eu queria que vocês me acompanhassem, nós vamos sair de Funchal e vamos acompanhar aqui a costa sul, até a Baía da Câmara dos Lobos, depois até o Cabo Girão, e depois o Calhau da Lapa, que é um dos lugares mais lindos que vocês vão ver. Quem nos acompanhou nessa viagem foi a guia Maria Nélia, né, nascida no Funchal, licenciada em turismo, e que, né, com sua voz de radialista, né, nos apresentou, nos introduziu essa ilha, que está com um moderno sistema viário, né, então uma ilha bastante montanhosa, são quilômetros e quilômetros de túneis e autoestradas que ligam toda a ilha. E nos chamou muita atenção como cada centímetro quadrado é plantado. Então, nós vemos essas plantações de bananeira em terraças ao longo de toda a ilha, né? E chegamos, então, à Câmara de Lobos, uma pitoresca vila de pescadores, que teve como um hóspede Winston Churchill, né, o grande líder inglês, que ele pintou a Câmara dos Lobos, né? E aqui a gente vai mostrar um pouco desta bela baía e povoado para vocês. Aqui em Funchal, na Ilha da Madeira, primeira parada no miradouro do Pico da Torre, com vista para o povoado Câmara dos Lobos, um povoado de pescadores aqui embaixo, o Oceano Atlântico e a falésia do Cabo do Girão. Ilha da Madeira, com seus 250 mil habitantes, e estamos no entorno de Funchal, a capital que tem a metade dessa população, no meio do Atlântico. E por que ela recebeu esse nome? Porque os exploradores, os Zarco e Vaz Teixeira, quando eles ali atracaram, tinha uma colônia de lobos marinhos, né? Então, por isso ela recebe o nome de Câmara de Lobos. O casal Vicente e Lídia Carvalho estiveram ali e registraram esse povoado. E seguimos em direção ao Cabo Girão. Ele fica 589 metros acima do nível do mar, né? Então é um dos maiores falésias do planeta, né? É a segunda falésia mais alta do mundo e é a mais alta da Europa. Olha só o paredão vertical. E como é que a gente consegue ver essa verticalidade? É com esse piso de vidro, onde a gente olha para baixo e vê o mar lá embaixo. O casal Calacum, a Patrícia, o casal Saft, o casal Brockman, Berenice e o Vicente olhando para mim. Patrícia sempre animada e eu com a falésia ao fundo. E se a gente olhar mais ao fundo, a gente consegue ver também a cidade de Funchal, né? E olhem só as imagens desta vista a partir do Cabo Girão. Estamos aqui no Cabo Girão, a 560 metros acima do nível do mar, nessa falésia na Ilha da Madeira.
no Oceano Atlântico. Beto Conte, Grand Tour e Ilhas Ibéricas para você. E do Cabo Girão, a gente vai seguir desse penhasco que cai verticalmente sobre as águas, que esse mirador que oferece vistas deslumbrantes da costa, em direção à próxima atração, que é o Calhau da Lapa. Nós, como grupo, não pudemos visitar, não tivemos tempo de visitar, mas eu queria aproveitar essa oportunidade de mostrar para vocês o que é essa combinação das falésias em tons de ferrugem e verde que chegam lá embaixo. As praias da Madeira, elas são sempre de pedras ou de areias escuras. Só tem 2 praias de areias brancas, né? E que foram trazidas essas areias do Marrocos, né? Então, essa é a praia do Calhau da Lapa, moldurado por falésias colossais e escarpadas. E a Ilha da Madeira oferece muitas experiências de aventura ligadas com a natureza. Eu vou levar vocês, então, aqui no nosso Jeep 4x4, né, de Funchal, cruzar a ilha até o outro ponto, né, passando aqui pela Serra da Água, que vai ser a nossa próxima parada. Os 3 irmãos Schincchiarolis estavam comigo e paramos aqui, então, numa dos paradouros que nos mostram o que é a imensidão da ilha, as montanhas, os seus vales e como o homem dominou através de fazendo terraças, né, para poder plantar. Estamos aqui no miradouro da Serra d'Água, no coração da Ilha da Madeira, uma ilha atlântica que pertence a Portugal, com 250 mil habitantes. É considerada uma das regiões mais pobres da Europa, em função de custo de vida, que tudo tem que ser importado, mas de grande beleza, e o turismo é o fator número 1 da economia, recebendo 4 milhões de turistas vindos pelo mar ou pela água, desbravar as belezas naturais aqui da Ilha da Madeira. Então aqui os diferentes vales, né? Então, para nós, a gente é tudo túneis e estradas, né? Antigamente, por isso que Madeira manteve muitos seus costumes, suas tradições. Cada povoado ficava muito isolado um do outro, né? Então, só no século XX, né, que vamos ter essas ligações viárias, né, unindo diferentes pontos. Aqui vocês veem como a montanha, né, vai ser cortada em terraças de maneira a poder plantar, né, seja videiras, bananeiras, né, ou outros das flores, que a Madeira é um grande exportador de flores. Vocês veem, né, então, todos esses pequenos áreas, né, que são trabalhadas intensamente e que vão fazer a Ilha da Madeira ser uma grande produtora, né, de produtos agrícolas. Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa experiência off-road. Estamos aqui no Mountain 4x4 Expedition. É um programa muito off-road aqui na Ilha da Madeira. Nas mares. Muito montanhosa, pequenos povoados lá do outro lado.
one way to find out. Oh. Montanhas todas trabalhadas em terraças no interior da Ilha da Madeira. Eu acho que deu para você ter uma boa ideia das belezas aqui do interior. E daí, além das montanhas, né, nós vamos ter toda uma região de produção de vinhos, né? Então, o terreno acidentado, o clima temperado com invernos amenos, é perfeito para o cultivo de uvas. O vinho madeirense é uma marca registrada de Portugal. Tem uma longa história que remonta a descobertas do Novo Mundo. Então, aqui que eles faziam uma base, né? Estavam vindo de Portugal, chegavam, ou vindo das Américas, fariam a base aqui para se abastecer de água, de frutas cítricas, né? E também de vinho. E o acordo que Casal Calacum, aqui na frente dos vinhedos, né? Um acordo de 1660 de comercialização de vinhos com a Inglaterra, vai garantir que tanto os vinhos da Madeira quanto os vinhos do Porto sejam comercializados para o seu grande mercado comprador, que era a Inglaterra, né, até hoje, né? Então vai atingir seu pico no século XVIII, XIX. Então aqui nós vemos a montanha toda cortada em terraças para cultivo das videiras. Aqui na Ilha da Madeira tem 445 hectares de vinhedos. São 4 uvas principais com qual se produz o vinho da Madeira. São 4 milhões de litros produzidos anualmente, maioria para exportação. As características peculiares de elaboração fazem com que o vinho da Madeira tenha determinação de origem protegida. O vinho da Madeira só aqui produzido na Madeira. Eu adoro, né? Da mesma maneira que quando a gente foi para o Porto, né, para a região do Vale do Douro, né, nós conhecemos o vinho do Porto. Aqui a gente conheceu, né, os 200 anos de história no Blendeys do vinho da Madeira, né? E então, o Blend Wine Lodge, no centro de Funchal, nós vamos provar 4 mundialmente famosos vinhos da Madeira, né? A vinícola que nós visitamos, né, foi adquirida em 1840 por Charles Blendy. A propriedade ainda produz o vinho Madeira Blendeys, que celebrou seu bicentenário em 2011. Imagina só, uma marca, né, um vinho com 222 anos já. Então, aqui no Blendeys, a gente sentou, antes a gente visitou a vinícola e aprendemos que são 4 uvas principais, né, que são utilizadas e só vinhos produzidos com essas 4 cepas, né, que recebem a chancela de vinhos da Madeira, né, e com origem determinada.
Aqui a nossa confraria, faltou alguns membros, né? O casal Calacum não estava aqui na foto, né? Mariazinha também não, né? Mas então o casal Grace, casal Saft, a Sônia, né? Que participamos da confraria Triple Travel Wine, registramos esse momento aqui na vinícola. Então, as 4 uvas são a Malvásia, o Cercial, o Verdelho e o Bual, né? E nessa degustação a gente foi provar e compreender qual que é a diferença desses 4 vinhos. Então a gente bebeu um Cervial de 5 anos, um Verdelho, um Bual e uma Malvásia, né? Isso com uns petiscos dali para entre uma degustação e outra. Como sempre, é um momento muito agradável esse de a gente conhecer a geografia, a história, a gastronomia e também a enologia de um determinado local, e ainda mais um local com um selo tão importante, né, que são aqui os vinhos da Madeira. Olha só, uma Malvásia de 1890, um Boal de 1912, um Verdelho de 1822, né? Isso é ter uma tradição, ter uma história para contar, que todos nós ficamos encantados. E um outro tour que nós fizemos foi um passeio panorâmico pela Ilha da Madeira, né? Então, essa ilha no meio do Atlântico é um refúgio de beleza natural. As cores exóticas das flores, destaque-se do azul do mar e da vegetação verde esmeralda. Este é um arquipélago onde 2/3 da sua área são áreas protegidas, né? Então, que bacana, né? Então, uma ilha onde apenas 1/3 são cidades e podem ser construídas e podem ser desenvolvidas, e os outros 2/3 vão permanecer sempre para a humanidade, né? Para constatar toda essa beleza natural. E nesse nosso tour pela Costa Leste, a gente vai sair de Funchal, vamos chegar na bela ponta do Garajal, chegar em Machico, né, onde tem aquela praia de areias brancas, né, e depois vamos percorrer o maravilhoso seu interior. Estão me acompanhando? Então, siga comigo que a gente vai seguir, então, viagem pelo interior da Madeira. Que legal esse lance de viajar de cruzeiro, porque nós ficamos só 2 dias, mas nesses 2 dias, quanta coisa a gente pôde ver, né? Então, esse aqui é a Ponta do Garajal, famosa pela estátua do Cristo Redentor, que eu já vou mostrar para vocês, bem como, de um lado de cá, as vistas para Funchal, né? Então, tem Funchal para um lado e o Parque Natural do Garajal para o outro. E o Cristo abrindo seus braços para o oceano, né? Tanto para receber esses 4 milhões de visitantes, quanto para encaminhar os migrantes que houveram, né, da Ilha da Madeira, que é uma ilha extremamente rica em termos de turismo, em termos de vegetação, de montanhas, mas que, para os padrões europeus, é pobre em função de a maior parte dos produtos tem que ser importados, né? Então, com isso, tem um custo de vida elevado, né? Mas nessa parada aqui, com o céu azul, com o Cristo contrastando, né? Foi muito marcante. E a Ilha da Madeira é uma ilha muito, em função do seu clima maravilhoso, né? Muitos outros europeus, eles têm casas na Ilha da Madeira. Então, ao longo de toda essa costa, a gente vê essas construções muito bacanas, né? De casas de veraneio, né? Então, casas de veraneio, né, durante o inverno europeu, eles vêm aqui para Madeira para aproveitar esse clima ameno de entre 20 e 30 graus ao longo de todo o ano, com uma média diária de sol de pelo menos 8 horas, né?
Então, é um destino muito procurado e ansiado, né, pelos europeus no inverno, né? Então, aqui o Parque Nacional do Garajal. E queria mostrar aqui para vocês como, na necessidade de estender a pista numa ilha montanhosa com poucas possibilidades de grandes áreas, né? Confiram aqui com a gente, né, como foi construída essa pista. Beto, posso falar um segundinho? Claro. E só para fazer constar, se eu cheguei, esta pista é uma obra de arte em termos de engenharia e foi construída por uma construtora brasileira no final dos anos 80, a construtora Andrade Gutierrez, onde eu trabalhei mais de 10 anos da minha vida. Isso foi uma obra de arte elogiada no mundo todo por uma construtora brasileira. Muito obrigado pela contribuição. E agora, no vídeo, a gente vai ver nós estávamos andando e eu filmei e fiz esse filme Pigato, porque eu fiquei, assim, impressionado. Ops. Desse lado direito, vão ver a pista. Esta parte foi conquistada e foi construída para aumentar a pista e assim termos uma pista longa o suficiente para ser o aeroporto internacional da Madeira. Não, e graças a essa pista e com ampliação que Portugal e Madeira pode hoje receber, né, esses 4 milhões de visitantes por ano, né? Então, Andrade Gutierrez, que o nosso querido Pigato trabalhou durante uma década, fez essa construção. E agora a gente chegou em Machico, e daí vocês vão olhar aquela praia de areias brancas, né? E vão dizer, Beto, tu não me falou que isso aqui é uma ilha vulcânica, que se ergueu do fundo do oceano há milhões de anos, né? Como as demais ilhas da Macaronese, né? Que eram todas ilhas, as praias pedregosas, de areias escuras, mas não ali, a gente vê areias claras, que foram trazidas ali da frente do Marrocos, né? Então, Machico e uma outra praia receberam essas areias, né? E que vai proporcionar um grande desenvolvimento aqui para Machico, mas que depois o governo disse, não, o que nos faz diferente de outras ilhas tropicais pelo planeta é exatamente nós sermos vulcânicos, nós temos essa natureza dramática, essa verticalidade das falésias, né? E as areias pretas representam isso tudo, né? Representam a expressão vulcânica. E, gente, eu tive em Dominica, no verão, sei lá, no último verão, e a minha filha Helena disse, pai, é muito mais legal essa praia que eu mais gosto, é essa praia com essas areias negras, né? Porque areias brancas a gente conhece em todo mundo, né? Então eu me lembrei do comentário da Helena, né? Com esse comentário da Nélia, né? De dizer, por que a gente vai imitar alguma outra coisa se que nós temos não é a imagem idílica, paradisíaca das ilhas tropicais, né? Mas nós somos muito mais do que isso, né? Então, achei muito bacana essa visão da Madeira de manter as suas origens, não é por nada que eles têm esses 4 milhões de visitantes. E Machico, uma outrora pequena vila de pescadores, e agora uma estância de férias. E você sabe qual a história, Patrícia e Marta e todos nós que conhecemos essa história, que eu acho linda? Os portugueses dizem, né, e está um registro que em 1419 ali chegaram, né, os Arcos e os demais e conquistaram essas ilhas consideradas desabitadas, né, para Portugal. Mas, Ricardo Pigato, sabia que antes disso, no final do século XIV, tem uma história de amor que se desenrola, amor e tragédia, né, que se desenrola nessa praia? Eu vou contar. O casal Saft está aqui, né, eles se lembram muito bem dessa história, Mariazinha. Então, era uma vez
a bela Ana d'Arafat, apaixonada por Robert Machin. Robert Machin não era um nobre que nem ela, mas Ana era apaixonada por ele. E eles abandonaram com os amigos, sabe, tem aquela solidariedade masculina, né? Amigos do Robert, né, organizaram que eles fugissem da Inglaterra. Então, eles vão numa embarcação, o Robert e a Ana, né, finalmente unidos, vão fugir dessas regras de classe, né, que os mantinham separados, e vão em direção à França, né, porque era a Guerra dos 100 Anos, eles vão conseguir se alojar na França, ninguém vai procurar eles na França, porque Inglaterra e França, naquela época, não se bicavam. Mas, Ricardo, pega uma tormenta, e essa tormenta leva eles... Vou aqui contar para vocês. Leva eles para leste, e daí, então, com aqueles ventos e as ondas, eles se perdem no Oceano Atlântico. Finalmente, eles veem terra à vista, eles dizem, Robert e Ana, e eles se abraçam, finalmente nós chegamos na terra. Mas essa terra era essa ilha que ninguém conhecia, e eles atracam nessa praia de Machico. Mas Ana, ela ficou muito abalada com toda essa situação de estar numa ilha no meio do nada, né? E ela acaba morrendo alguns dias depois. Robert, como Romeu, no Romeu e Julieta de Shakespeare, também não sobrevive à ausência da amada, e ele morre um pouco depois. Com isso, nós vamos ter uma tragédia onde os amigos de Robert a tempestade também levou a embarcação deles, e eles vão ficar à deriva, né? À deriva não, vão ficar em terra durante mais algum tempo. Finalmente, uma atracação moura chega. Eles dizem, oba, chegaram, vão nos salvar. E eles embarcam no barco e são levados para o Marrocos. Mas, Mariazinha, casal Saft, Annelise, eu vos digo que eles não foram levados para a liberdade, mas sim para a escravidão. Então, eles foram comercializados como escravos no Marrocos, né? Vários deles não se tem registro, e um deles consegue ser trocado e voltar para a Inglaterra e contar essa história. Então, nós temos a bela história, ou a trágica história de Robert Machin, que vai dar o nome ao Machico, né? E Ana de Arafat, né? Que teriam chegado no final do século XIV na Ilha da Madeira. Os portugueses não gostam muito de explorar essa história, ver se é verdade ou não, porque daria uma primazia aos ingleses, não aos portugueses, à Ilha da Madeira. Mas aqui em Machico nós temos o Ricardo, que já está vendo aí as hastes, né? Nós temos uma bela marina, né? Uma praia, e a cidade que se desenvolve nas encostas da montanha. Seguimos viagem, chegamos ao Miradouro da Portela, que fica a 670 metros acima do mar. Oi, é Paty. Oi, Desculpa Paty. te interromper. Eu preciso que tu me bote de co-host aí, por favor. Claro, Patrícia. Vamos ver, você está com o nome de Patrícia ou participante? Paty. Aí está. Chegamos ao Miradouro da Portela, e a Patrícia está muito... quer ver muito o que nós vimos lá em cima. Então eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui essa falésia, esse monolito em frente de nós. Estamos aqui no Mirador da Portela, com um monolito da Penha d'Águia aqui na frente, e o Oceano Atlântico. Ilha da Madeira, uma das regiões autônomas de Portugal. Nós já não estamos na Val de Machico, estamos na zona da Portela, e vamos parar já daqui a pouco aqui num pequeno miradouro. E o que é que os senhores podem ver aqui? Porto
da Cruz e Faial. Portanto, aqui temos o Porto da Cruz lá embaixo, o Faial, e nós vamos parar aqui para a fotografia. Tem aqui o pequeno miradouro, onde às vezes as pessoas vêm preparar um churrasco, as nossas famosas espetadas, que são a carne grelhada no espeto de louro. Aqui está, nós estamos na Portela, ou seja, nós estamos a cerca de 670 metros, e daqui, olha aqui o miradouro, aquela rocha que está ali é a Penha d'Águia, ali. Gente, eu deixei esse vídeo, além de mostrar a beleza verdejante da Ilha da Madeira, a voz da Nélia. A Nélia, nossa guia, ela era maravilhosa. Então, ela foi radialista e por isso ela falava devagar, né? E que a gente podia compreender muito bem o português dela, porque o português da Madeira, né, como o português de Açores, eles são bastante peculiares. E de lá, então a gente vai subir, vai até o Faial e vamos descer aqui até o Passo do Poiso. Então, a estrada vai subir abruptamente por entre bosques e vegetação verdejante, passando pelo Passo do Poiso, que fica a 1.413 metros, de onde a gente vai ver à nossa esquerda, né, o Pico Ruivo e o Pico do Arrieiro. A Ilha da Madeira recebeu o prêmio em 2022, 21, 2020, 19, 18, 17, 16, 15, como o melhor destino insular do mundo, ou seja, a melhor ilha para ser visitada, né? E em 2021, o destino mais seguro do planeta. E também é o destino das eco-activities. Eu vou convidar, então, a minha amiga e a minha personal trainer Sabrina para falar sobre isso. Olá, tudo bem? O meu nome é Sabrina Schirmer, eu sou educadora física e é um prazer estar aqui hoje podendo falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com a Ilha da Madeira. Eu conheci a ilha há alguns anos atrás por sugestão do Beto, justamente porque eu sou uma eterna aventureira e sempre estou na busca de lugares onde eu possa praticar ecoturismo e conhecer bonitas paisagens. Quando eu estive lá, fiquei encantada não só com a exuberante vegetação, mas como também com o clima, pois a Ilha da Madeira apresenta um clima muito ameno, propício para pessoas que gostam de se aventurar outdoor. Recomendo muito para quem quer ter uma experiência ímpar e poder desfrutar de um dos paraísos ecológicos da Europa. Esse paraíso ecológico pode ser percorrido através de um trekking. E esse trekking pode ser realizado desde iniciantes que estão começando a se aventurar ou até pessoas mais bem condicionadas, que podem subir até o pico da montanha. Todas as trilhas são imperdíveis e todas elas classificadas para que você possa desfrutar sem problema algum dessa experiência. Se você gosta então de um clima agradável e de natureza, não perca. Com certeza a experiência que você vai ter na Ilha da Madeira será inesquecível. E essa é a grande Sabrina. Então toda sexta-feira eu faço musculação com ela, com toda essa animação. E a Sabrina, ela fez entre as várias, ela já fez um contorno do Mont Blanc, 200 quilômetros, já fez uma ecotrilha de 300 quilômetros, coisas maluquíssimas. Mas na Ilha da Madeira, ela fez essa travessia do Pico do Arrieiro, ao 1818, ela desce e sobe o pico seguinte, que é o Pico Ruivo, a 1862. Assim, ela diz que foi um dos lugares mais lindos e fantásticos do planeta, né? E por isso eu coloquei aqui o depoimento dela. As trilhas na Ilha da Madeira são muitas, né? Mas eu
lancei aqui as 7 principais, né? Levada, que são os canais que levam água das montanhas até as terras baixas, né? Então, as levadas 25 fontes da Terra Abassal e vários outros. Então, vocês veem desde o Cabo São Lourenço, no extremo direito, até a levada dos Cedros, né? Nós temos muitas opções de trilhas na Ilha da Madeira, né? E as levadas essas, né, são consideradas entre as top 10 trilhas do mundo, né? Elas acompanham canais de irrigação abertos já lá no século XV e oferecem algumas paisagens fantásticas através da floresta laurisilva, que é nativa da ilha. E, ao longo desse dia, nós fomos percorrendo todo esse cenário fantástico da Ilha da Madeira, com suas montanhas, seus vales, seus bosques, né? Imaginando como viviam essas pessoas ali perdidas no meio deste grande mundo verde e montanhoso. Floresta laurisilva. Eu não conhecia sobre a história dela e aprendi com a Nélia, né, que na Madeira tem a maior floresta laurisilva do mundo. E daí o Calacu me pergunta, mas o que é essa floresta laurisilva? É uma floresta úmida, composta majoritariamente por árvores da família das lauráceas. Entre as famílias lauráceas nós temos o abacate, o louro, a canela da Índia, e é endêmico da Macaronésia, que é essa região formada pelos arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias e Cabo Verde. Já existiu laurisilva na Europa, mas não existe mais, foi toda devastada, né? Tanto pelas diferentes eras ao longo dos milênios, né? Quanto pelo homem. Então, o que existe de laurisilva hoje é nesses arquipélagos. E na Madeira nós temos o maior bosque delas. É uma formação florestal com grande biodiversidade e espécies exclusivas da Ilha da Madeira. Ou seja, é uma relíquia do terciário. Nós vamos ver como era a vegetação há 20 milhões de anos, né? Isso só na Macaronésia. De lá, a gente vai seguir até o Terreiro da Luta, onde tem o Monumento da Paz, né? É uma grande coluna de basalto, foi erguida em 1925 com uma estátua da Virgem com o Menino Jesus. E, seguindo, nós vamos ter já retornando em direção a Funchal, essa bela vista. Nós temos sobre Funchal, a maior cidade, a capital da Ilha da Madeira, com 115 mil habitantes. 50% da população de toda essa ilha, que tem 750 quilômetros quadrados. Lá embaixo, a marina, onde está o nosso navio, Silver Sea. Então, seguindo aqui na nossa rota final da Madeira, eu queria mostrar, então, um pouco de toda essa diversidade. Praias e piscinas naturais. Dessas piscinas é o mar, é o Oceano Atlântico que invade nas rochas e fica represadas essas águas, né? Então, essas falésias, né? Essa verticalidade toda que a gente vê ao longo de toda a ilha. Então, um grande destino para a gente navegar, né? Nós estávamos conosco a Miriam Martelletti, a grande navegadora, filha, neta e bisneta de pessoas ligadas com a água, né? Filha e neta de armador e bisneta de marinheiro. Temos o Ricardo aqui que está nos vendo, que já está louco para ir para a Ilha da Madeira. Olha só o que é essa geografia, né? Nós temos todos esses recortes ao longo da costa, né? Então, algumas praias são ótimas para surf, outras áreas são ideais para mergulho. Temos também, em épocas do ano, a observação de baleias e as levadas e os trekkings que a Sabrina nos comentou. Ela passou uma semana fazendo caminhadas ao longo da ilha.
com a oportunidade, né, de nós estarmos aqui no topo do Pico do Areio, né, ver o nascer do sol em cima das nuvens. De volta ao nosso Silversea, a gente se despede dessa ilha que tanto nos surpreendeu, né? E não é por nada que a Ilha da Madeira recebe 4 milhões de visitantes por ano, em função de toda essa beleza natural, a Funchal com a sua arquitetura, né? E aqui eu queria, então, terminar esse vídeo, né, mostrando nossa saída. Últimas vistas da Ilha da Madeira. Funchal, descoberto em 1419 pelos portugueses. Hoje, o arquipélago é uma região autônoma de Portugal. Estamos aqui deixando o porto de Funchal, a marina que está sendo revitalizada, o centro histórico ao fundo, a torre da catedral e a cidade que se estende pelos morros nesta ilha da Madeira, a região autônoma da Madeira. E deixamos então o território português, indo agora para as Canárias, ilhas espanholas. E então eu coloquei aqui também um compêndio do que a gente acabou de ver. Eu venho de lá tão longe, venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui estas covinhas, trago aqui estas covinhas, para amanhã o seu jantar, para amanhã o seu jantar. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Lindo, né, gente? Então, é a Amália Rodrigues cantando a Madeira. E todo filme, toda produção depende de um grande elenco. Então, eu queria agradecer a todo esse elenco que participou desta Grand Tour Ilhas Ibéricas, a Magdinha, o casal Schecker, a Sandra, a Dona Branca. Olha só que lindo aqui o casal Saft, a Annelise e a Berenice, a Cicélia, a Lenita, a Mariazinha, a Suzana, o casal Brochmann, a Marli, a Marilinda e o Sérgio. Falando em Sérgio também, o Sérgio Hertz, aqui a Marta, Sônia, que participou do nosso Grand Tour de France número 1, há 30 anos atrás, e a Lúcia, casal Calacum, amigos de tantos anos, a Cleci, casal Grace, Eda Tavares, minha amigona, a Ilane e a Inês, os esquincarioles aqui representados pela Sônia, a Marta, o Beto, né? E aqui a família Mihalovic e Pereira, e entre outros que participaram deste Grand Tour inesquecível. A Petite Marlene Alvarez, né? E eu convido vocês para me acompanharem pelos Açores no dia 6 de novembro, onde, às 19 horas, eu apresento, então, tanto a Ilha Terceira
quanto a ilha de São Miguel, outra viagem inesquecível. Com isso, eu encerro a apresentação de Madeira, mas já lanço o desafio de estarem aqui comigo para a gente conhecer um outro arquipélago, que é o arquipélago de Açores. E com isso, a gente termina a apresentação de hoje, mas estou aqui para receber elogios, críticas, comentários, né, dessa viagem fantástica que nós fizemos, né, a bordo do Silver Sea, aqui na camiseta, né, percorrendo, né, 3 dos arquipélagos da Macaronésia, né, e neste específico, explorando a Ilha da Madeira. Patrícia, como foi, quais são as tuas impressões, estou no escurinho ali, da Ilha da Madeira? Oi? Ah, tá. Eu gostei, foi uma das ilhas que eu mais gostei. Agora eu fico pensando que eu perdi esse passeio do aeroporto que eu queria ter visto. Tu não Muito legal. Tu estava fazendo o off-road, né? A Magdinha e o casal Lídia e Vicente fomos no Jeep. Perfeito. O Ricardo Pigato está com a mão levantada. Pode falar, Ricardo. Só para contribuir um pouco, Beto, não que, mas é que é da minha área de atuação, a Ilha da Madeira, há muitos e muitos anos atrás, ela era abastecida de energia só por combustíveis fósseis, só por óleo diesel, né? E à medida que o tempo foi evoluindo, para eles poderem diminuir o aspecto da poluição na Ilha da Madeira, eles foram substituindo por algumas fontes renováveis. Por incrível que pareça, na Ilha da Madeira também tem hidrelétricas. E eles fizeram um dos terminais mais fantásticos que tem. Tem alguns na Croácia, mas na Ilha da Madeira foi feito, que é um terminal de geração de energia elétrica através de gás natural liquefeito. Ele é trazido através do Tejo, ele é liquefeito, ele é através de temperatura, uma temperatura de menos 162 graus, ele é liquefeito, colocados em containers criogênicos. Esses containers criogênicos viajam do Tejo até a Ilha da Madeira, desembarcam no porto, tá certo? E aí tem uma estação de regasificação para regasificar esse gás e gerar nas turbinas elétricas a gás natural, tudo isso para fazer a proteção ambiental da Ilha da Madeira. A projeção deles é que a partir de 2050 eles já estejam com 70% da geração renovável. Hoje está em torno de 70% de combustível fóssil. Lembre-se que o gás natural é o combustível fóssil menos poluente que existe no mundo, né? E vão migrar para a eólica, solar e uma parcela de hidrelétrica também. Só isso. Ô, Vânia, como esse guri fala bem, né? Ele fala tanta coisa inteligente, né? Fala bem e fala. Não, é muito bom, Ricardo. Tu tem o poder da palavra aí. Mas muito legal essa tua colaboração, porque, sim, um destino que visa, né, se reforçar como um destino de ecoturismo, né, ele tem que estar preocupado com a sustentabilidade, que a matriz energética seja cada vez mais amigável, né? E essa logística do gás natural, vocês entrem no YouTube, ela é absolutamente fantástica. O nome da empresa é chamada GasLink. Essa empresa portuguesa é um negócio fantástico, a logística de fazer chegar o gás natural através de contêineres criogênicos lá na Ilha da Madeira. Obrigado, pessoal. Desculpe a acomodação aí. Imagina, é sempre uma grande contribuição. Annelise, qual as tuas lembranças da Ilha da Madeira depois da gente... Pois é, Beto, eu estava pensando que ano que eu fui lá, mas eu acho que já faz mais de 6 anos. As tuas lembranças atuais dessa última viagem. Não, eu estava me lembrando da primeira vez que eu estive na Ilha da Madeira, né? E eu não conheci tudo que nós vimos agora, Beto. Porque eu acho que eu fiquei uns 2 dias só na Ilha da Madeira, porque nós vimos do Marrocos. E estivemos eu acho que nessa mesma época. Não, foi, acho que em fevereiro nós estivemos lá. E eu fiquei encantada com a ilha, tudo que nós vimos, né?
o que mais me chamou a atenção foi o verde, né? A vegetação, né? Os vários tons da vegetação, É as impressionante. paisagens maravilhosas. Eu pretendo voltar, só que eu amo viajar de navio. Foi a minha 8ª viagem de navio. Mesmo enjoando, eu insisto. Persiste, né? Mas da próxima vez, acho que eu gostaria de ir de avião. Não, e daí tu vai Ficar fazer mais tempo. Anne, daí tu vai fazer umas das trilhas da Sabrina. Ah, sim! Até me interessei em conhecer a Sabrina. Não, ela é maravilhosa, me dá muita energia. Muito obrigado, Anne. Eu não me lembro, Beto. Não, pode terminar. Eu não me lembro qual foi a guia que o Beto estava perguntando quantos dias em cada ilha eu achava que deveria ficar. Não me lembro, mas eu sei que tu perguntou e tu estava anotando. Foi lá nos Açores. Acho que foi nos Açores, né? Foi nos Açores que daí eu queria, né, voltar por terra, voltar por ar, né? E fazer percorrer melhor, né? Muito obrigado, Anne. E eu queria convidar o casal Grace, que está aqui com a gente, para também compartilhar conosco as suas impressões na Ilha da Madeira. Olá, Beto. Ele fala por mim. Não, realmente, das ilhas todas, a Madeira que impressionou mais a gente gostou muito, realmente é uma ilha encantadora, todas as coisas lá foram maravilhosas, né? Assim, vontade de conhecer mais também, vontade de ficar um pouco mais lá, como a gente andou conversando com algumas pessoas, que bom seria se a gente pudesse dormir, né? Conhecer a ilha à noite, conhecer outros aspectos da ilha. Eu acho que a viagem do navio, tem essa limitação, a gente fica muito limitado. Inclusive conhecer a própria comida da ilha, né? A gente no navio não tem essa possibilidade, mas realmente foi uma ilha maravilhosa mesmo. É isso aí que a gente pode dizer. Então, voltaremos para prestigiar em outras facetas que a Ilha da Madeira nos oferece, né? Isso aí, muito legal. Eu queria convidar o casal Saft para comentar sobre a Ilha da Madeira. Beto, só comentar uma coisa. E tu nem aí que tu não estava, tu esqueceu de contar e o pessoal falar sobre o pessoal que desceu nos cestos, com emoção lá do teleférico. Então, quem fez aí? Eu acho que a Anne fez 2 vezes, fez de novo, Anne? Fiz 2 vezes, Só que a primeira vez que eu fiz, eu senti mais emoção. Agora, eu não sei se tinha muitos carros descendo, então eles tinham que parar muitas vezes com o cesto. Entendi. Na primeira vez, eu não lembro deles terem parado tanto. Aí foi muita emoção. Acho que a Célia desceu também, não? Eu e a Bere descemos. Ô, Célia, a Marta também desceu. Eu estou aqui, eu desci no cesto, achei maravilhoso, mas assim, para mim a Ilha da Madeira foi uma surpresa muito grande, porque eu não esperava encontrar tanta beleza, encontrar tanta vegetação. Dentro do meu imaginário era uma ilha muito menor, com menos atrações. Assim, para mim foi uma surpresa muito grande, muito, muito positiva. Anne, eu só quero dizer uma coisa para ti, Anne. Se tu quer voltar para a Ilha da Madeira de avião, olha no YouTube o que é o pouso de aviões na Ilha da Madeira. Mas acontece que eu já desci no Nepal. Mas olha aqui, o avião fica fazendo isso aqui, ele não consegue parar, é um horror. Olha no YouTube, eu tinha te comentado, é um horror. Beto, outra coisa que eu queria comentar, que me chamou a atenção, para mim, culturalmente, a Ilha da Madeira tinha as bordadeiras. Essas 30.000 bordadeiras que tu disseste não existem mais há muitos anos, porque eu andei fuxicando para achar essas bordadeiras e não existe mais aqueles bordados na Ilha da Madeira. Acabou.
A modernidade acabou com tudo isso aí. Uma pena. Mas, Célia, quando eu fui a primeira vez, eu fui numa loja lá com os bordados maravilhosos. Bom, então assim, ó, eu consegui uma loja, mas era uma coisa assim, ó, muito discretinha, muito industrializada. Não, essa loja era uma loja maravilhosa. Isso então, faz muito tempo? Faz mais de 6 anos que eu fui lá. Bom, então as coisas andaram mudando nesses 6 anos. Eu acho que foi, sei lá, em 2016, 2015 que eu fui. Gente, mas eu acho que essa loja existe. Não, mas de qualquer forma, eu queria dizer assim, ó, que a viagem nesse navio, eu achei uma viagem muito diferenciada, um atendimento espetacular, assim, não teve um senão no navio. Eu achei assim, ó, eu gostaria de repetir viagens de navio, mas neste navio. Quem viaja nesse navio não quer viajar em MSC, Royal Caribbean, Princess. Silversea é o máximo. Mas comentando isso que a Célia coloca, né? E na maior parte do mundo, todo o trabalho artesanal está desaparecendo, infelizmente, né? Porque é muito tempo, muita dedicação e pessoas que não se tem mais o tempo do passado, que podia ficar várias semanas ou meses trabalhando numa peça, né? Então, hoje, não tem como competir economicamente com algo que é produzido em massa, né? Então, infelizmente, a artesania está se perdendo, né? Como na Lagoa da Conceição, que não tem mais, como no Nordeste não tem mais. Isso tudo acabou, né? Não tem mais nem quem aprenda e nem querem aprender, porque é uma coisa, como tu disseste, é uma mão de obra muito grande para um trabalho final. Mas valeu. Maravilhosa a viagem. Valeu. Vamos nos preparar para a campanha. Valeu, Célia. Casal Saft, direto do Morro Reuter. Não, estamos em São Leopoldo hoje. Então, hoje não estamos em Morro Reuter. Foi maravilhoso, foi o nosso primeiro cruzeiro e justamente num padrão que a gente nem imaginava que existisse. Foi muito, muito bom o aspecto da viagem em si. Agora, a Ilha da Madeira surpreendeu em todos os aspectos. Não se imaginava tanta natureza, tanta exuberância e tanta facilidade de acesso através do ônibus. Estradas e túneis, né? Das estradas e toda essa engenharia que o Pigato elogiou, porque eles resolveram mesmo o problema de ligar as comunidades de uma forma surpreendente. Foi muito bom, muito agradável. Eu acho que... Eu não posso dizer que de todas as ilhas foi a mais bonita, porque outras ilhas também nos surpreenderam muito. Em especial Tenerife, que a gente não tinha ideia de que fosse alguma coisa tão organizada, com tão bom aproveitamento de todas as suas belezas e facilidade de acesso também a todos os lugares. Gostamos muito dessa viagem, foi a viagem até agora a melhor viagem que nós fizemos com a Trip and Travel, sem dúvida nenhuma. Olha só, porque até alguns meses atrás a Ásia Central era #1, agora já... Mas isso é muito legal, Emi, porque a última sempre, ou a que a gente faz tem que ser a melhor, né? Porque a da Grécia, né? A da Grécia tinha superado tudo, mas essa aqui, agora pelo inusitado do meio de transporte e do roteiro, que foi excelente, a gente teve realmente uma experiência da qual a gente ainda não conseguiu desembarcar emocionalmente. Ai, coisa boa. Beto, para mim, a última não foi a Bessa. A Bessa ainda foi a Rússia, Mongólia e Sibéria. A Transiberiana, né? Pois é. A minha está junto, a Transiberiana junto com a Antártica, estão juntas ali. #1. Coisa boa, eu fico bem feliz que todas as #1 de vocês foi sempre com a gente. E eu queria convidar a Sandra Cordeiro, que eu vejo que está aqui com a gente, para falar sobre as suas impressões.
Ô, Sandra, você está aí? Estou aqui. Tudo bom? Tudo bom, Sandra? Quer ligar o... Tudo bom. Quer ligar Pois é, quer ligar o vídeo ou tá de pijama? Não, eu não estou de pijama ainda. Ainda não estou de pijama. Só que assim, ó, eu estava acompanhando pelo tablet e, de repente, faltou internet aqui em casa. A Claro cortou a internet, eu estou sem internet. Então, agora eu estou só pelo celular. E me conta aí, qual foram as tuas impressões da Ilha da Madeira? Pois é, te lembras que eu já tinha ido na Ilha da Madeira, fui de avião, depois do Douro. Te lembra que eu fui sozinha, né? E aí eu fiquei 2 horas no aeroporto de Lisboa esperando, porque o avião não conseguiria pousar lá na Ilha da Madeira devido ao vento. Conforme a então, Célia Brockmann advertiu, né? Isso. Mas foi uma experiência bem diferente, né, daquela quando eu fui sozinha, porque eu não fiz esses passeios assim que nós fizemos de ônibus lá por dentro de toda aquela parte. Eu fiquei mais dentro da cidade mesmo, dentro de Funchal ali. Então eu fui ao teatro, né? Eu fui coisas assim que eu fiz ali dentro da cidade. Então essa complementou assim. Eu gosto muito de lá da Ilha da Madeira. Achei muito bom na primeira vez e na segunda melhor ainda. Coisa boa. Queridos, então eu queria agradecer a presença de todos, né? Espero vocês no Açores, né? Então, uma boa noite a todos, né? E que esse mar Atlântico que nos liga daqui do Brasil até a Ilha da Madeira, né? E aí em Açores a gente vai conhecer o reverso, né? O caminho reverso, né? Nós aqui de Porto Alegre recebemos os 30 casais de açorianos a 1776, eu acho. Agora nós voltamos para lá. Uma boa noite a todos e nos vemos então em Açores. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.